Colossenses capítulo 2, versículo 16 ao 19, assim nos diz as Sagradas Escrituras: ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir. Porém, o corpo é de Cristo. Ninguém se faça árbitro contra vós outros, pretextando humildade e culto dos anjos, baseando-se em visões, enfatuado, sem motivo algum, na sua mente carnal, e não retendo a cabeça, da qual todo o corpo, suprido e bem vinculado por suas juntas e ligamentos, cresce o crescimento que procede de Deus. De Deus. Amém? Irmãos, nós iremos meditar sobre o seguinte tema: a sombra das coisas que haviam de vir. Exatamente isso. A sombra, simplesmente a sombra. E veja, essa figura de linguagem, essa forma simbólica de se falar, trará significados importantes para nós. Muito importante entendermos o que Paulo quer dizer com isso, né? Sombra das coisas que haviam de vir. Esse é o tema, tirei do texto, claro, obviamente, mas vejamos que essa passagem, né, esse trecho onde eu acabei de ler para os irmãos, ela se encontra numa ocasião em que o apóstolo Paulo está ensinando. Sim, depois que o apóstolo Paulo ele fala sobre sua luta, né, de intercessão pela igreja de Cristo, lá em Colossos, ele passa a ensinar, né, e toca em vários assuntos, né, de heresias, de falsos ensinos, dos falsos mestres que estavam, né, tentando confundir a mente dos irmãos já firmados em Cristo, já crentes em Cristo, já salvos em Cristo. Mentiras, erros, enganos estavam sendo disseminados na comunidade de Cristo. E aí o apóstolo Paulo ele vai tratar essas questões, não é? Questões de gnosticismo, questões de legalismo, questões de costumes judaicos, porque havia grupos, né, de judaizantes, um povo que adquiria os costumes judaicos e queriam que os outros se submetessem, sabe, se eles não seguissem os costumes, os rituais, não praticassem certas questões que eram de cerimônias, né, se não participassem dos rituais que os judeus tinham por costumes da lei de Moisés, então eles não eram salvos. Não eram salvos. E aí vejamos como o apóstolo Paulo lida com isso. Ele vai chamar de sombra das coisas que haviam de vir. Todos esses costumes, hábitos religiosos, ele vai dizer, isso aí era sombra. Sombra, ou seja, isso aí era o que tinha que passar. Essas coisas não eram coisas que deveriam permanecer. Mas essas coisas deviam passar com uma sombra. Como uma sombra. E aí vejamos como é que o apóstolo expõe essa questão. Não é? Nós vimos ele falando mais sobre gnosticismo, né, no verso 8 até o 10, mais ou menos por ali. Do verso 11 até o 15, por aí. Ele vai lidar com a questão de legalismos, né? Ele vai falar sobre circuncisão, não é? E vai mostrar que eles não tinham que cumprir circuncisão porque eles eram circuncidados, não precisava fazer a cirurgia física porque assim, houve algo da parte de Deus por meio de Cristo na vida deles que foi interno, eles não precisavam fazer algo externo como a circuncisão para que eles fossem aceitos e fizessem parte do povo de Deus, mas Cristo que transforma e produz uma circuncisão, né, no coração daqueles que creem, isso é suficiente. Isso é suficiente.
E ele vai falar tudo aquilo que foi feito na cruz de Cristo, que quebra esse legalismo, né, de seguir a circuncisão, seguir os costumes da lei de Moisés, né? E aqui, como circuncisão, era uma prática que iria além dos costumes, né? Era algo necessário para que houvesse, né, uma aceitação uma aceitação entre o povo judeu. E agora, nesses versos, ele vai falar ainda, né, sobre costumes judaicos. E ele vai dizer o seguinte, no verso 16: ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. E aí, esses versos, né, 16 ao 17, ele vai mostrar que ninguém seja separado de Cristo por causa desses costumes. Ninguém seja separado de Cristo por causa desses costumes. Veja, a maneira como ele coloca é: ninguém, pois, vos julgue, julgar, que é coloquem vocês à parte. Ninguém seja considerado menos favorecido. Ninguém seja considerado menos favorecido, porque por causa desses costumes, desses hábitos, né, de seguir os rituais. E aí ele fala, né, comida e bebida, ou seja, havia certas dietas, vamos dizer assim, judaicas, né, que limitavam o povo para que não se associasse a povos pagãos, ou até mesmo para que houvesse longevidade entre eles, né? Eram considerados, né, os animais impuros, né? Tanto porque poderia haver uma associação com os rituais, né, dos povos pagãos que faziam seus rituais para os falsos deuses, né? Então havia todo esse corpo de cuidado entre os judeus para se permanecer um povo íntegro, fiel, puro, né? E que não se misturassem com os outros, mas e que transmitissem a santidade de Deus. Então todo esse propósito, todo esse costume com comidas e bebidas era algo que eles tomavam cuidado. É o dia de festas, né? Havia muitas comemorações, não é? Eu não irei fazer uma lista das comemorações aqui, eu acho que é desnecessário, não é? Mas na nossa leitura diária, não sei se você está lendo a sua Bíblia, mas se você estiver no seu plano de leitura anual, você já tem passado aí por muitos, né? Já deve estar agora nos Salmos, e aí você percebe que, né, aquilo que foi estabelecido por Moisés, a maneira como Deus foi libertando o povo, e nós podemos ver muitas comemorações, principalmente pelo que Deus fez no meio do povo. Então as festas, as comemorações, era tudo sobre o que Deus fez, as maravilhas que Deus fez no meio do povo, os livramentos, né, a libertação da escravidão lá no povo do Egito, para que se tornasse memorável muitas outras coisas, né? E aí todos esses costumes de festas eram feitos em memória, para que não se apagasse os costumes e não se apagassem também, né, a consciência dos grandes feitos, né, do grande Deus, o Deus dos judeus. E aí tudo isso, ele vai dizer, eram sombras, lua nova ou sábados, e aqui, lua nova ou sábados, se referindo às épocas, né? Porque havia data para cada comemoração, e havia época para cada comemoração. E aí, inclusive até os sábados, né, que era considerado uma das questões que eles não poderiam abrir mão, né? A guarda dos sábados, por Deus ter prescrito nas tábuas
dos mandamentos. E aí, Paulo vai chamar tudo isso de sombra. Passageiro. Passageiro. Então veja, a igreja dos Colossenses, por mais que fossem gentios, né, em sua maioria, havia ali também presente alguns judeus. E nós podemos perceber que esse movimento de ataque contra a igreja de Cristo, ela é uma mistura, né, de todos esses elementos de gnosticismo, de legalismo, de judaísmo. E aí Paulo vai combater todos esses preceitos, todos esses ensinos, e que vai ser chamado princípios, né, de homens. Princípios de homens, porque Deus, na sua rica misericórdia, Ele enviou Cristo Jesus, que é aquele que substitui todas as coisas. Todas as coisas, todos os rituais, todos os costumes. E aí, em Cristo, né, nós temos em Cristo essa liberdade de entendermos que não há hábitos, costumes religiosos dos quais nós devemos nos apegar, ou até mesmo que nós devemos impor sobre os outros. Impor sobre os outros. E aí, ele vai dizer que isso era sombra. Porém, o corpo é de Cristo. Aqui, corpo, ele está se referindo à igreja. A igreja é de Cristo. Né? Aquilo que está sendo formado é o corpo de Cristo. É o corpo de Cristo. Ou seja, a igreja ela não pode ser dividida. O povo não pode ser tratado como uns superiores, outros inferiores, por causa de alguns costumes e alguns hábitos que já não são mais considerados relevantes, importantes, ou que transmitam uma espiritualidade. E é justamente isso que ele vai fazer nesses versos. Ele vai quebrar a ideia do misticismo, de que a guarda desses elementos, né, desses costumes, desses hábitos, aqui transmitem algo espiritual e que os elevam de alguma forma a um status espiritual, né, uma formação, uma ideia de que eles atingiram, né, um patamar ainda maior do que os outros. Ainda maior do que os outros. E ele vai fazer isso aí mais precisamente nos versos 18 e 19, tratando a questão do crescimento, não é? Então veja, as sombras das coisas que haviam de vir são os hábitos, costumes religiosos, e aqui nós temos alguns, né, mostrado por Paulo que eram costumes judaicos, até mesmo legalistas, não é? E aí diz no verso 18 ao 19 o seguinte: ninguém se faça árbitro contra vós outros, pretextando humildade contra dos anjos, baseando-se em visões, enfatuado, sem motivo algum, na sua mente carnal, e não retendo a cabeça, da qual todo o corpo suprido e bem vinculado, por suas juntas e ligamentos, cresce o crescimento que procede de Deus. O que Paulo, em todas essas palavras, esses dois versos, quer dizer, basicamente, é que o verdadeiro crescimento espiritual vem de Deus. O verdadeiro crescimento espiritual vem de Deus. E aqui vem de Deus, e nós entendemos muito bem que vem de Deus por Cristo Jesus. Por Cristo Jesus, a quem nós pertencemos, né? A qual a igreja se submete, a qual o povo deve entender que precisa conhecer, seguir e não ser confundido. E aí quando ele fala, ninguém se faça árbitro, né,
contra vós outros, ou seja, ninguém venha pressionar vocês. Então a ideia é mais ou menos isso, né? Ninguém venha se impor sobre vocês, ninguém se faça, né, decisivo entre vocês, ou seja, mostrando para eles, ó, é assim. Ou seja, essa mistura de ideias, né, que estava sendo disseminado em Colossos, tinha principalmente, em primeiro lugar, confundir a mente do povo. E o povo confuso, precisaria ser direcionado de alguma forma. E aí o que é que eles diziam? Façam assim. Após disseminar o engano, a mentira e o erro, depois eles precisariam de quê? De um certo direcionamento. Então, este povo, né, que estava se infiltrando na igreja de Cristo, estava confundindo eles diziam o quê? Façam assim. E aí Paulo vai dizer, ninguém se torne árbitro contra vocês. Ninguém chega diante de vocês e diz assim, façam isso porque isso é correto se fazer diante de Deus. E aí ele vai dizer que isso é algo que é contra eles. Então eles precisavam entender o que de fato era o direcionamento de Deus e o que não era o direcionamento de Deus. E ele vai mostrar aqui como era que eles faziam, né? Se fazendo árbitro contra eles, ou seja, dizendo, olha, o certo mesmo é assim. E vejam, hoje não com costumes judaizantes, né? Não com legalismo, não com, né, princípios gnósticos, mas hoje nós vemos muitas vezes em muitas igrejas sendo divididas justamente por esses segmentos de ideias. Façam assim porque assim é o certo. Muito se discute qual a forma de batismo, diz assim, o batismo, o certo é assim. Os costumes, né, da igreja, o certo é assim. A maneira de cultuar a Deus é assim. Então veja, esses homens, né, que estavam ensinando falsos ensinos, eles se achegavam, não é? Pretextando humildade, ou seja, tendo por interesse, né? Aqui é interessante a maneira como Paulo coloca humildade, um dos princípios, né, dignos de nós levarmos em consideração. Nós sabemos que, né, o Senhor Jesus nos ensina a sermos humildes, né? Ele mesmo disse lá em Mateus capítulo 11, né, que ele é humilde de espírito, humilde de coração. Ele vai falar, né, que nós devemos ser humildes de espírito no Sermão da Montanha, ou pobre de espírito. E muitas vezes também o próprio Jesus vai falar sobre que nós devemos ser humildes. Mas veja, aqui a falsidade dessa humildade está nas intenções pelas quais eles expõem, certo? Então vejamos que qual a intenção deles? Nós não sabemos se não fosse dito, nós jamais saberíamos quais eram as intenções deles se não estivesse escrito. Mas qual era a intenção? Pretextando, ou seja, eles tinham, esse pretextando aqui, a ideia mais ou menos é que eles tinham uma humildade interesseira. Ou seja, eles chegavam falando mansamente, falando amigavelmente, sem espantar. E aí eles apresentavam o quê? Um outro culto. Olha, sei lá, vocês estão cultuando a quem? Deus vivo e verdadeiro, exaltando Cristo como Salvador. Vocês estão sendo direcionados pelos ensinos dos apóstolos. Mas vejam, e culto dos anjos, né? Que aqui já era um entendimento, de aqui, veja que tem elementos, né, pagãos, né, que traz a ideia de paganismo mesmo, né, que era um povo que
procurava cultuar, fazer um serviço, prestar um serviço a entidades, vamos dizer assim, né, a espíritos, e que era considerado algo que eles faziam para que a alma, o espírito deles fossem elevados. E que também esse culto aos anjos pode também ser, assim, refletir o pensamento gnóstico, de que se eles alcançassem uma espiritualidade elevada, a separação do corpo e da alma traria a eles a verdadeira liberdade. Traria a eles a verdadeira liberdade. Então veja, quando nos versos 8 ao 10, ele vai falar sobre essa questão deles trazerem tradição de homens, né? Verso 8, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo, é justamente isso, é porque eles traziam algo misturado, pagão, sem conhecimento de Deus. E aqui reflete nessa ideia misturada de que havia algo espiritual a ser experimentado que levaria eles como culto aos anjos. E aí, Paulo vai dizer, cuidado com esses homens, porque eles estão com uma falsa humildade, enganando vocês, oferecendo algo diferente, algo novo, algo que não vinha dos ensinos de Cristo. E aí ele diz, baseando-se em visões, eu recebi isso de Deus, o anjo falou comigo, que tem que ser assim. Então, qual era a base desse culto aos anjos? Não, o anjo que me pediu para ser cultuado. Eu recebi uma visão, né? Eu sonhei, num sonho, não é? E veja, hoje em dia, algumas pessoas têm esses tipos de pensamento, inclusive no meio cristão. Baseando a fé, o entendimento, as suas experiências, no que viram, não é? Nas suas experiências, no que foi revelado, não é? Algo extra, algo diferente, algo elevado, algo espiritual. Essa é a base deles. Eles tiveram visões. E aí Paulo vai chamar essas visões de enfatuadas, ou seja, sem propósito. Qual o propósito desse culto aos anjos? Qual o propósito dessas visões? Chegar em lugar nenhum. Porque isso pode parecer místico, pode parecer espiritual, mas isso não traz o crescimento que vem de Deus. Isso não é o crescimento espiritual. Isso é basicamente o que ele vai dizer. Ele vai falar, sem motivo algum, na sua mente carnal, ou seja, isso aí não passa de suas carnalidades, disfarçadas de forma amigável, sorridente, não é? De forma disfarçada, literalmente. E aí ele fala no verso 19, e não retendo a cabeça. Ou seja, isso vai além. Isso vai além do que poderia ser o ensino de Deus. Isso vai além do que pudesse ser vindo de Deus. Porque veja, quando ele fala que não retendo a cabeça, quando ele fala de não retendo a cabeça, ele vai dizer, veja, é como se ele estivesse dizendo o seguinte, isso não reflete a verdade, justamente porque, veja, o corpo é de Cristo. Se o corpo é de Cristo, quem é a cabeça? Cristo. Então, a mente dos irmãos precisava de uma instrução que trouxesse entendimento e não experiência. O que essas misturas de rituais, o que essas misturas ideológicas faria com eles era que eles tivessem o quê? Experiência sem conhecimento de Deus.
sem que fosse algo que transformasse a mente, ou que refletisse a mente de Cristo, que refletisse os ensinos de Cristo. Então, o que nós precisamos saber é o que é ensinado na igreja. Reflete os ensinos de Cristo? Isso vem de Deus, está nas Escrituras. É assim como Cristo ensinou, é assim como os apóstolos ensinaram, é assim como Deus revelou nas Sagradas Escrituras. É onde nós nos baseamos. Mas qual era a base deles? Não eram as Escrituras, não eram os ensinos de Cristo, não eram os ensinos dos apóstolos. Eram as experiências. Não retendo a cabeça, da qual todo o corpo suprido. Veja, onde é que nós somos supridos? Em Cristo. Suprido e bem vinculado por suas juntas, ou seja, é o que nos liga, é o que nos mantém unidos. É o que segura o vínculo. Ele vai usar uma linguagem corpórea, de como o nosso corpo ele permanece vivo, os nossos membros permanecem intactos, e permanecem de maneira saudável, vamos dizer assim, e que cada parte do nosso corpo tem uma outra que liga. Tem algo que conecta. Por isso que ele fala juntas, ligamentos. E ele diz que cresce o crescimento que procede de Deus. Porque o verdadeiro conhecimento espiritual vem de Deus através de Cristo. Ou seja, essa oferta de espiritualidade que não reflete o conhecimento das Escrituras Sagradas, que não reflete os ensinos dos apóstolos, os ensinos de Cristo, é uma falsa espiritualidade. E todos os costumes, todos os rituais da lei de Moisés, dos judaizantes e tudo mais, eram sombras das coisas que haviam de vir. E o que era que havia de vir? Essa plena liberdade em Cristo, o conhecimento de Cristo, a verdade de Cristo, a pessoa de Cristo. Cristo vem, o Filho de Deus vem, e tudo se torna sombra. Nesse sentido aqui, dos rituais, dos costumes, das guardas, das comemorações, porque o verdadeiro crescimento espiritual vem de Deus, que nos foi revelado através de Cristo. Duas coisas isso aqui podem nos ensinar. Primeiramente, que a gente não pode entender que hábitos, costumes, que nós adquirimos por causa da nossa denominação, vamos dizer assim, ou que outras denominações irmãs, elas têm outros hábitos e costumes que não necessariamente são doutrinas. Nós não devemos tomar em consideração como se isso fosse o fator decisivo para que nós disséssemos que eles estão errados e nós estamos certos. Se não reflete o ensino de Cristo, se não reflete os ensinos dos apóstolos, se não reflete aquilo que está nas Escrituras como princípio da nossa vida, prática, conduta cristã, enfim, tudo mais, então é irrelevante. É relevante. Paulo vai fazer isso aí lá em Romanos. Paulo vai fazer isso aí lá em Corinto. Mostrar para os irmãos o que realmente é importante é que Cristo nos une. A pessoa de Cristo e os seus ensinos é o que nos une. E que nós não podemos deixar que os nossos hábitos, costumes religiosos nos afastem
ou que venhamos afastar os nossos irmãos, vocês não fazem desse jeito, vocês não fazem daquele, então vocês estão errados, nós estamos certos, e aí nós separamos o corpo de Cristo. Ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida, ou de dia de festas, ou lua nova, ou sábados. E aí ele fala um monte de coisa. Nós precisamos entender, conhecer e saber o que de fato é relevante ou não é. Que realmente compromete e dizer assim, isso aqui não reflete os ensinos de Jesus, isso aqui não vem de Deus. A gente precisa discernir, entender e saber, para que a gente não venha impor nada sobre os outros, ou julgar os outros, não é? E acabar separando a igreja de Cristo, por causa de hábitos e costumes religiosos. Uma outra coisa que nós podemos aprender, claramente, é que a nossa espiritualidade, a nossa vida espiritual, da qual nós estamos construindo, ela é baseada não no que a gente sente. Não é uma percepção tátil de eu sentir, eu imagino, eu entendi, né? Eu cheguei à conclusão. Me disseram assim. É porque o me disseram assim é o que vai dizer no verso 18. Ninguém se faça árbitro contra vós. Ninguém falem para vocês o que vocês devem fazer ou não fazer. Não deixem que vocês sejam enganados assim. Mas nós precisamos entender que a nossa espiritualidade, por mais que ainda tenha, sim, o elemento da experiência, muito mais do que isso, de experiência, deve nos tornar experientes. A nossa espiritualidade é para nos tornar experientes, aprovados, prontos. Hoje nós estamos crescendo espiritualmente, ou seja, é uma construção. O conhecimento vai nos trazendo, né, uma vida prática ainda mais saudável, não é? Ainda mais saudável, é onde nós estaremos praticamente nos limpando, nos purificando de todo erro, todo engano, e a nossa mente, ela vai sendo guiada, não é? E nós vamos tomando decisões aqui e ali de forma correta, não porque nós supomos que é correto, mas porque nós somos guiados pela verdade de Deus. E é isso que reflete a verdadeira espiritualidade. É que tem uma contribuição nas nossas mentes e nos nossos corações que nos faz permanecer unidos. Contribui para isso. Não somente unidos, mas fortalecidos, de maneira que nós sabemos distinguir o que é certo e o que é errado, o que pode e não pode. E não no choro da emoção. Eu senti que Deus falou comigo. E qual é a base? E qual é a base? Esses aqui, a base era a experiência de visões, né? Um anjo falou, sonhou, teve a visão e aí pronto. Mas nós não. Nós estamos sendo guiados e direcionados pela palavra de Deus. Aquilo que Deus nos revelou para nos orientar, nos direcionar na nossa verdadeira espiritualidade e o nosso crescimento que vem do Senhor. Amém? Que Deus nos abençoe. Vamos orar. Senhor Deus, querido Pai, nós te agradecemos, ó Pai, porque pela Tua graça, Tua bondade, Tua misericórdia, o Senhor nos fez confiar neste documento autenticado, Senhor. Esse documento verídico, verdadeiro, inspirado, as Escrituras Sagradas. Esse documento tão valioso para nós, que ultrapassa gerações e não se corrompe.
palavra infalível, determinante, e onde nós nos submetemos àquilo que nós chamamos de nossa regra de fé e de prática, o que nos direciona na nossa crença cristã, aquilo que nos direciona no dia a dia, as Sagradas Escrituras, aquilo que norteia as nossas relações contigo, Pai, e com o nosso próximo. Nós somos gratos por ela, Senhor Deus, pela Bíblia. E que nós sejamos homens e mulheres do livro sagrado, da Bíblia. Para que assim, Senhor Deus, nós não sejamos confundidos, nem venhamos ser direcionados para o erro, o engano e a mentira que podem chegar até nós através de falsos ensinos de pessoas más intencionadas. Que nós tenhamos o cuidado, Senhor. Que leiamos, que nós venhamos estudar as Escrituras e meditar nela para que a gente não seja enganado. Em nome de Jesus. Amém.